Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, né? A gente sempre juntos aqui de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, uma tradição do debate político e, claro, da discussão dos temas, né, dos assuntos importantes que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e dos assuntos de interesse nacional também, né? Lamentavelmente, vamos nós, mais uma vez, né, carregando aqui o nosso barco, né, remando aqui contra a maré e falando mais uma vez da situação difícil, complexa, terrível que estamos vivendo em todo o país, né? Vários estados aí, quase que 20, 21 unidades da nação fazendo aí lockdown, seja ele parcial, seja ele total, como estamos fazendo aqui no estado de São Paulo, é um micro lockdown, um lockdownzinho, né? Esse talvez seja o grande drama que o país atravessa, né? Não se faz lockdown, não se faz a paralisação como a gente está acostumado a ver em países da Europa, por exemplo. A gente conversava aqui antes do programa começar, Portugal está com volta às aulas marcada para hoje, voltaram às aulas hoje, né? Mas tudo bem, né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, fecha-se o país, né? Como a China fez lá com o estado de Wuhan, todos se lembram, onde se iniciou, né, essa tragédia do coronavírus, do Covid-19, e aí ninguém entra, ninguém sai, e acabou, né? A transmissão pelo vírus simplesmente se encerra e lentamente as pessoas vão voltando à vida, né? Aqui no Brasil não acontece nada disso, né? Até porque a economia é muito frágil, né? A gente tem que respeitar aí o drama que estão vivendo os comerciantes, de maneira geral, né? Os empresários da área do comércio, bares, restaurantes, lanchonetes, as escolas, né? Agora as escolas particulares aqui na cidade também ficam proibidas de abrir as suas portas a partir de amanhã, dia 16, decreto do prefeito Rogério Santos, ele que anunciou aí uma série de novas medidas. A praia aqui em Santos já está fechada, em outros municípios aqui da Baixada a gente não vê a mesma situação, infelizmente, né? Os municípios têm muito mais dificuldade, enfim, né? Ou seja, é um drama, né? Não temos vacina, não temos quantidade de vacina razoável no Brasil e estamos aí, né? Caminhando e sobrevivendo da melhor maneira possível a essa situação terrível em que estamos enfrentando. Vamos falar muito sobre isso durante o programa. Infelizmente, o crescimento de casos no Brasil, que não para, as nossas UTIs lotadas aqui pela Baixada Santista, né, com percentual já muito alto, inclusive um vídeo do Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista, que você conhece bem, participa constantemente aqui do Ponto de Vista, trazendo sempre informações importantes. Caseiro aí pedindo aí para que as pessoas colaborem, você vai ver daqui a pouquinho, nós vamos repercutir aqui o vídeo, né? E a fala do prefeito de ontem também, que foi muito forte, muito contundente, muito firme, né? E que, evidentemente, gerou polêmica numa série de setores aqui da cidade, escolas que têm que fechar as portas, o comércio continua fechado, muita gente reclamando. Mais uma vez, eu não sei de onde saem esses loucos que vão para baixo do prédio do prefeito para xingar o prefeito, achincalhar o prefeito. O prefeito Rogério Santos, assim como o Paulo Alexandre e os outros prefeitos, nenhum deles tem culpa absolutamente de nada dessa tragédia que nós estamos vivendo. Se você acha que pode culpabilizar alguém, pegue o seu carro, o seu avião, vá até Brasília e vá lá para a Porta da Alvorada ou para a porta do Palácio do Planalto. O presidente da República que chamou essa situação toda de gripezinha, de resfriadinho. O negacionista mor da República, não comprou vacinas, era contra e continua sendo contra o distanciamento social. O que é que o prefeito tem a ver com isso? O prefeito tem que cumprir as normas determinadas pelo governo do Estado. Em algumas oportunidades, realmente, eu concordo, o governador João Dória é muito confuso nas decisões que toma, nessa história vermelho, amarelo, azul, verde. A Baixada Santista estava em situação favorável na faixa amarela, até tendendo a verde, de repente, caiu todo mundo para o vermelho. Realmente, os comerciantes ficaram revoltados, uma certa razão, mas o prefeito explicou ontem, a situação piorou muito aqui pela Baixada, e nós estamos recebendo, e cara que vem aí louco aí, que pega lá o alto-falante, vem gritando no meio da rua, que o prefeito está trazendo gente de fora. Nós temos o SUS. Você sabe o que é o SUS? O SUS é universal, Sistema Único de Saúde. Se você tem vaga em Santos, não tem vaga em São Bernardo do Campo, você pode transferir o paciente aqui para Santos, ou para São Vicente,
ou de São Vicente. Senão o Santos não receberia os pacientes que vêm de São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Vale do Ribeira, enfim. O drama do comerciante é inegável. Nós estamos juntos aqui, tá certo? Como é que a gente faz aqui? Ó? Mãozinha dada, mãozinha juntos, com o comerciante, com o empresário da Baixada Santista, mas até a página 9, né? Botar a gente lá embaixo do prédio do prefeito, xingando o prefeito, isso é completamente ridículo. A gente já criticava isso aqui na época do Paulo Alexandre Barbosa, sofreu o mesmo problema. O que interessa é o seguinte, você que vai para baixo do prédio do prefeito, ajude na força-tarefa e saia pelas ruas da cidade, cobrando os caras que saem por aí, as pessoas que saem por aí, sem máscara. Aí você vai ajudar a combater o coronavírus. Eu ia falar Aedes aegypti, porque também nós temos uma crise aí de dengue, né, nas pessoas mais jovens, né, porque os mais velhos já pegaram os 4 tipos aqui em Santos, e de chikungunya. Chikungunya é pior ainda, como explicou na semana passada aqui a Ana Paula Valeiros, né, que é a chefe da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Santos. Reprise do Ponto de Vista, de segunda a sexta, às 8 da noite, para você conferir também, né? Hoje com a participação sempre importante aqui à esquerda do Dr. Armando de Matos Júnior, advogado da área criminal, que colabora em mais esta edição. Prazer revê-lo, tê-lo a bordo aqui, Armando. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite mais uma vez, ter a oportunidade de passar aos seus telespectadores alguma coisa, algumas novidades, algumas informações e fazer parte dessa banca tão seleta e tão importante para a nossa cidade. Então, reitero, um prazer enorme, doutorão. Muito bom ter o Armando de Matos aqui conosco, né? Como também o nosso Ronaldo Ferreira, também advogado, agora respondendo pela coordenação do PROCON Santos. Estamos na Semana do Consumidor, embora a Semana do Covid ocupe um patamar aí que acaba ofuscando a Semana do Consumidor. Nós vamos falar a respeito disso. Prazer recebê-lo, Ronaldo. Prazer é meu, doutorão. Boa tarde a todos, a todos que nos acompanham aqui pela TV Santa Cecília. Doutor Armando, Santana, Boturão. Suas palavras da abertura do programa, Boturão, ilustram muito bem esse triste cenário dessa quadra no Brasil no momento. Lamentável que nós estamos vivendo. Isso é fruto de todo um planejamento. Apenas rapidamente, uma pincelada sobre esse assunto. Os negacionistas, esses cidadãos que ficam batendo panela aí, dizendo que o Bolsonaro, o presidente da República, o governo federal, não tem responsabilidade alguma porque o Supremo tirou. É mentira. A saúde no Brasil, você dizia instantes, nós temos um sistema único de saúde e a competência de estados, União e municípios, ela é a mesma, ela é concorrente. O que faltou ao Brasil foi uma liderança que olhasse bem de frente o que estava ocorrendo e não virasse as costas e falasse que era gripezinha. E o que é pior, ainda fica dizendo de vez em quando que não falou isso. Então, é muito triste e a responsabilidade a história irá contar, principal de quem é. Na ponta, o Marco Santana, atento sempre aí às informações que vão surgindo, né, e a sua participação, que é muito importante aqui com a gente durante o Ponto de Vista. Tudo bem aí, Santana? Desejar boa tarde a todos, mas Edgar Boturão não está nada bem. Em poucos dias o Brasil terá 300 mil pessoas mortas por conta da Covid-19. Oficialmente, né? Oficialmente, sem falar as subnotificações e outros casos que ficam pelo meio do caminho. E Edgar, você lembrou muito bem que a grande responsabilidade por essa situação caótica, dramática, é sim o presidente Jair Bolsonaro, mas temos corresponsáveis e os corresponsáveis convivem entre a gente, infelizmente. Eu quero chamar a atenção aqui para a capa do Jornal da Hora desse final de semana, que ilustra bem a atual situação. É uma capa ilustrativa, até agradecer ao meu amigo Reinaldo Albino, que posou para essa fotografia aqui, para ilustrar bem qual que é a situação. É uma parcela significativa da nossa população que persiste em ter um comportamento completamente irresponsável. Quando usa a máscara, usa inadequadamente, continua fazendo críticas ao distanciamento social. No sábado e no domingo tivemos aí manifestações, vejam vocês, manifestações contra medidas sanitárias preconizadas por cientistas, inclusive ofendendo o prefeito. Há um vídeo na internet, circulando na internet,
uns destrambelhados ali proferindo ofensas ao prefeito, fizeram uma carreata, praticamente todos sem máscara, foram até a saída do batalhão de infantaria militar ali em São Vicente, pedir intervenção militar, alguma coisa do gênero. Quer dizer, são pessoas completamente desconexas. Mas da tem realidade. intervenção militar, né? Na prática, sim. Intervenção militar no Palácio, nem só no Palácio, né? No Ministério da Saúde. Vamos fazer uma intervenção militar no Ministério da Saúde, concordo plenamente. Pô. Então, esse pessoal, que na verdade, assim, se o grande problema fosse apenas Jair Bolsonaro, ele falaria as groselhas dele e isso aí cairia no vazio, não encontraria eco na população. Talvez ele nem fosse mais presidente da República. Mas, infelizmente, temos uma parcela da população que é grande, mas não é maioria, que acaba fazendo todo esse alvoroço todo aí e acaba prejudicando ainda mais o combate à pandemia no Brasil, que já não é uma coisa fácil. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Pontos de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para quem está com a gente na reprise, né? Lembrando que a reprise é às 8 da noite, né? O programa ao vivo acaba às 13h30 e até lá, nesse espaço de tempo, quem sabe tenhamos um ministro novo na área da saúde, né? Aliás, temos um ministro, porque a ministra não teremos, né? Evidentemente que a doutora Ludmila não vai aceitar, né? Correu a solto aí durante o fim de semana que ela poderia ser a ministra. Ela é indicada do presidente da Câmara. Vejam que já há conflitos aí e graves, né, envolvendo o chamado Centrão com relação ao presidente da República, né? Só que a doutora Ludmila, né, do alto da sua inteligência, ela chamou, há meses atrás, o presidente da República de psicopata em redes sociais. Disse que a cloroquina não serve para nada em relação ao Covid, disse que é preciso isolamento social, distanciamento social, disse que é preciso vacina, com urgência e emergência, né? Isso já desde o ano passado, né? De declarações dela no ano passado. E aí os bolsominions, né? Aqueles mais violentos, né? Os fiéis bolsominions, né? Já entraram pelas redes sociais atacando a doutora Ludmila, né? E evidentemente que é quase impossível que ela cometa esse ato de loucura, né? Porque, na minha opinião, quando eu vi o currículo dela, o Armando a conheceu, a doutora Ludmila, no Hospital de São Paulo, né? Quando eu vi o currículo dela, na hora me veio na cabeça o Nelson Teich, né? Ela vai ficar 30 dias e vai embora. Não vai suportar, né? Mulher de alto nível, né, Armando? Alto nível, professora da USP, cardiologista, preparadíssima, atuante. E, obviamente, o nome dela foi aí indicado até porque o Maia, se eu não me engano, é paciente dela. O Lira também. O Lira também. Então, o Aras. O Aras, Dilma Rousseff, né? O próprio ministro foi tratado por Dilma ela. Rousseff. Pazuello foi tratado por ela também. Sim, é uma pessoa de altíssima qualidade. Também, Dias Toffoli. Exato, uma pessoa com uma qualidade de conhecimento na área fantástica. Mas ela é muito esperta, muito inteligente, muito capaz, deve ter ouvido vozes também de colegas para não ir, porque o seu nome seria massacrado na primeira ausência de vacina, de seringa em qualquer cidade no nosso país. Né? Pessoa que é ligada à educação, porque, como eu disse, é professora também. Outra coisa, não precisa disso, né? Talvez fizesse para tentar trazer aí uma luz no fundo do túnel, trazer uma qualidade melhor aos brasileiros. Mas o que seria a qualidade hoje para os brasileiros? Vacinação em massa. Com certeza. E nós não temos como ir ao caixa eletrônico, irmos ao supermercado, na gôndola e comprarmos vacina. As pessoas de 75, 76, hoje, em Santos estamos começando a vacinação da cidade. Ou seja, nós vacinarmos a turma toda e os jovens também, que lamentavelmente estão ficando doentes por conta da nova cepa. Né? Então, o jovem de 18, 20, 25, 16 anos precisará da vacina também. Precisará, mas nós não temos recursos. É uma conta difícil de ser feita, eu fico com pena do prefeito, né?
que está aí à frente da nossa cidade, o Alcaides deve estar realmente sofrendo com relação a isso, porque é uma grita dos comerciantes, e com razão também, porque precisam sobreviver, tem ali as suas contas, os seus funcionários. Você dá férias, 15 dias para os funcionários, meus sujeitos já tiveram férias, já receberam, tirou da gordura do banco, foi no banco buscar dinheiro, e nós estamos observando a cidade, principalmente o centro da cidade de Santos, e nas imediações, os comércios todos fechados. Mas fechados que eu digo liquidados, já com o passo, o ponto, já com alugo, etc. Alguns comerciantes vão sobreviver, outros não. Aquele que tem uma gordurinha, né, que pode ainda dar ali mais 15 dias, tal, muito bem, mas alguns não vão. Outro dia, antes do fechamento, estive no shopping. Quantas lojas no shopping fechadas, lojas grandes, renomadas, lojas fechadas. Cada loja daquela tem no mínimo 8, 10 funcionários, no mínimo. É triste, a situação 5, terrível. para falar baixo. Sem dúvida. Então, o que vai acontecer? Várias pessoas desempregadas, mas o prefeito faz essa conta. Se ele libera o comércio, aumenta o número. Lógico que vem pessoas de fora. O pessoal aqui do Litoral Sul, não é de hoje, não é por conta do Covid. Há quantos anos o pessoal vem para Santa Casa? Sempre. Porque no Litoral Sul não tem hospital digno, não tem. Por quê? Porque não fizeram. Então não é culpa desse prefeito, do outro prefeito. É aquele mantra, Turão, que eu sempre falo aqui. Nós preferimos a construção de estádios de futebol, né? Não construímos hospitais. Olha, chegou a conta. Hoje nós não temos mais leitos nos hospitais, por isso que o comércio não abre. É isso. Vamos acompanhar aí o vídeo do Dr. Marcos Caseiro, indiscutivelmente, se não for a maior autoridade, uma das maiores autoridades que nós temos aqui pela Baixada Santista na infectologia, um dos grandes infectologistas do Brasil, né? É do time como é que chama? O nosso ex-comandante da infectologia aqui no estado, meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora. Davi Wipp e Companhia Limitada, tá certo? Então, confira aí, o Caseiro gravou esse vídeo lá no Hospital Guilherme Álvaro no último sábado, à noite do último sábado. Acompanhe. Então, pessoal, eu queria aproveitar esse momento e me dirigir à nossa população, às pessoas aqui da Baixada Santista e todos os comerciantes que entendam que nós temos o entendimento da gravidade da situação que nós passamos. Nós entendemos as perdas que envolvem esse fechamento, esse lockdown e esse fechamento do comércio, mas nós vivemos um momento da pior crise sanitária que esse país já passou. Eu estou de plantão aqui 24 horas, eu já recusei mais de 40 solicitações de vagas, porque não há vagas para Covid. Nós caminhamos a passo célere, rápido, para simplesmente o colapso do sistema. Então eu imploro aqui para que a população entenda e cumpra essas medidas de isolamento, só saiam se necessário, se tiver que sair, utilizem máscara, álcool em gel, porque nós teremos essas 2 próximas semanas momentos muito difíceis para todos nós, e é importante que comerciante, população, todos estejamos juntos para que nós consigamos sair e garantir assistência para todas as pessoas que eventualmente venham a nos necessitar do sistema de saúde. Tá bom, pessoal? Eu agradeço e espero contar com todos vocês para que o nosso sistema não entre em colapso. Muito obrigado. Muito bem. Aí, não resta dúvidas, né? As palavras do Marcos Caseiro, da situação que estamos enfrentando aqui em Santos, na Baixada Santista, no estado inteiro, no Brasil inteiro, tá certo? Com todas as críticas que a gente faz aqui no Ponto de Vista há muito tempo, né? Desde a campanha de 2018 ao ex-prefeito de São Paulo e o atual governador João Dória, né? Não é o Dória o responsável, apesar dos atos confusos que eu já disse que ele faz aqui, que a gente não consegue entender direito, levantar impostos, né? Levantar alíquotas de ICMS, enfim, né? Prejudicar setores aí do comércio do estado de São Paulo no meio de uma pandemia. Mas não é o Dória. Brasília, o Distrito Federal está em lockdown, né? Só o Rio de Janeiro é que está numa boa, né? Ontem numa rede aí de televisão, eu não acompanhei, não vi esse gráfico, mas você mostrar o gráfico, só o Rio de Janeiro aparece em azul. É o milagre do Cristo Redentor, só pode ser, né? Não tem outra explicação. É o milagre do Cristo Redentor. Infelizmente, ele só funciona lá, né? No alto do Corcovado, braços abertos para a Guanabara, como diria Tom Jobim. Mas, no demais, a situação é essa colocada aí pelo Dr. Marcos Caseiro.
Não resta dúvida das palavras do Marcos Caseiro. Infelizmente, a situação é grave e não há outra alternativa no seu distanciamento social. O que deve ser feito pelos comerciantes? O prefeito já disse, né, que vai colaborar, não é? Vai atrasar postergar salário, impostos, né? E que vai financiar de alguma maneira pessoas de classe menos abastadas aqui da cidade, enfim, fazer o que for possível para ajudar as pessoas que têm mais dificuldade. Aliás, 70%, 80%, né? Estamos todos juntos no mesmo barco, uma situação dificílima para todos nós, né? Infelizmente, gritar, xingar, ameaçar, isso não vai levar a coisa nenhuma, o vírus não está nem aí para isso, entendeu? O que precisa é diminuir a circulação de pessoas. E daqui a pouco a gente vai comentar depois do break, né, as falas do prefeito, aí o que ele colocou, enfim, né? Eu achei muito interessante, uma força-tarefa para evitar esse congestionamento de pessoas, né? Essa inflação de pessoas que a gente tem no transporte público diariamente, especialmente no VLT, por exemplo, os ônibus aqui, né, que cobrem a região metropolitana, às 7, 7h15, 7h30 da manhã, depois às 6, 6h30, às 18, 18h30, né. Vamos para um break, daqui a pouco a gente retoma aqui, já já. Muito bem, de volta à sequência do nosso ponto de vista com o Dr. Armando de Matos Júnior, advogado da área criminal, o nosso coordenador do PROCON, Santos, o advogado Ronaldo Ferreira e também com a gente, claro, sempre o Marcos Santana. Lembrando que Santos tem 37.161 casos confirmados do Covid, 1.140 óbitos. Baixada Santista, 107.181 casos, 3.395 pessoas faleceram. A todos os familiares e amigos, sempre os sentimentos do time aqui do ponto de vista, não é? 2.202.983 brasileiros do estado de São Paulo contraíram a doença, 64.123 falecimentos no estado, 11.483.031 casos confirmados no Brasil, 278.327 brasileiros perderam a vida, são números oficiais, como eu sempre diz aqui, contestado pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades de saúde, pela comunidade científica, que considera esse número muito abaixo da realidade, né? Bom, ontem tivemos uma fala do prefeito, né, Ronaldo? Mais uma vez, né? Endurecendo aí as normas, né? As regras para esta semana. Aqui a multa para quem anda de máscara pela cidade, for pego aí pela Guarda Municipal, R$300, né? E se for pego aí sem a máscara, então, usando a máscara no queixo, R$300. Sem a máscara, no lugar onde haja possibilidade de aglomeração, a multa pode ser de R$600, né? Acho que mexendo no bolso talvez seja uma saída, né? Eu acho que a única saída, porque apelar para as pessoas, conscientização, civilidade, solidariedade, me parece que se tornou letra morta. E eu fico a me perguntar, Boturão e amigos que nos acompanham, você acabou de citar aí que nós temos aqui 3.000 pessoas que morreram na Baixada Santista pelo surto da Covid-19. 3.400. 3.400 pessoas. Números de ontem à noite, deixar isso bem claro sempre, né? Eu tenho certeza que esse cidadão que vai bater panela na porta do prefeito, que vai para a porta dos quartéis, que vai pela cidade protestando, que ocupa a Praça Independência, contra qualquer medida e única medida que pode haver, que é o distanciamento, que é o isolamento, que esse cidadão não tenha pessoas conhecidas aí. Não tenha amigos, talvez não tenha parentes. Não é possível uma coisa dessa. Eu, particularmente, do meu meio de pessoas conhecidas, próximas, foram várias pessoas que já se foram. E esses cidadãos não têm essa sensibilidade, escorraçando as autoridades. O prefeito Rogério tem sido um homem ponderado, tem sido um homem que tem se utilizado, buscado a todo instante a unidade da cidade, das pessoas, a conscientização, e as pessoas fazendo esse tipo de coisa. Olha, o Armando citou algo instante sobre a questão da vacinação. Existe um zumbi no governo hoje, que a gente não sabe mais para que ele está lá, Paulo Guedes,
que a única coisa correta que ele falou, mais ou menos em dezembro, é que nós tínhamos que salvar a economia, chamava-se fazer vacinação em massa. Foi a única coisa correta que ele fez, que ele falou. E você pega agora os Estados Unidos, o Trump lá, que era outro negacionista, a vacinação não andava, o discurso da cloroquina. Joe Biden assumiu meados de janeiro. Os Estados Unidos já vacinou mais de 100 milhões de pessoas. Por quê? Vamos salvar a economia como? Vacinação. Só isso vai salvar agora. E depois nós vamos ver o que vamos fazer. Precisamos de quê? Investimento nas empresas, dinheiro a fundo perdido para salvar as empresas, mas acima de tudo é preciso salvar vidas agora. E só com vacinação, coisa que o governo do Brasil negou-se ao longo do último ano. Fizemos um ano de pandemia e a negação em todos os aspectos. Nesse aspecto da vacinação, Santos vacinou já 11,5%, 11,5% da população, é um número muito razoável, bastante razoável, em relação ao país que vacinou 4%. Né? E a Baixada Santista, infelizmente, tem números bem abaixo, né? Praticamente a metade, 6% da população da Baixada. Você vê que municípios aqui da região não conseguem vacinar as pessoas, lamentavelmente. E existe essa circulação natural, parece que ninguém entende. Meu Deus do céu, não sei o que precisa desenhar, não sei o que já precisa ser feito, né? As pessoas não entendem que há uma circulação natural de pessoas na região metropolitana, porra. Né? Não precisa ser na região metropolitana nossa. Vamos considerar que São Bernardo, São Caetano, Santo André, fazem parte da nossa região metropolitana. Daqui a ali você está em São Bernardo, daqui a ali você está em São Paulo. Então, sabe, não é querer defender aqui os atos do prefeito ou de atacar quem quer que seja, entendeu? Mas é insano esse tipo de situação, meu Deus do céu. Infelizmente, o prefeito decretou fechamento das escolas particulares também por 15 dias, né? Grandes complexos que nós temos aqui, por exemplo, do Santa Cecília, tomaram todas as medidas necessárias, né? Medidas higiênicas e sanitárias necessárias e vão ter que passar também por essa situação, né? Outras escolas, todas, a gente conhece aí, uma série de pessoas que são proprietárias de escola, tomaram aí todas as medidas necessárias. É uma pena, lamentável que isso esteja acontecendo. Mas é muito complicada a situação do prefeito em relação a essa situação, né? E aí clubes, né? Lojas de conveniência, dos postos, né? De combustíveis, academias, né? Os parques públicos, né? Redução do atendimento médico aí nas policlínicas, enfim, caso não haja emergência, né? Não dá para atender. O prefeito disse ontem, né? Não tem mais gente, não tem mais médico, não tem mais enfermeiro, né? Vai ter que contratar aí, não sei como, né? Gente para poder cobrir aí essa situação, né? E as pessoas de 75 a 76 anos de idade começaram a ser vacinados hoje aqui na cidade de Santos, especialmente alguém, né, Armando? Sim, minha mãe hoje, ela conseguiu, amanhã completa 77 anos, amanhã, mas em virtude desse ato ela precisou esperar aí esses 15 dias. Poderia ter sido vacinada há 2 semanas, mas como completa amanhã os 77, hoje está sendo vacinada e é uma maravilha para ela e para todas as pessoas dessa faixa etária. Pois é, e curiosamente, né, a gente ainda tem para completar, né, um cenário que beira o ridículo, né, que aconteceu nesse fim de semana em São Paulo. Né? Eu ouvi o Armando primeiro, porque é um especialista na área criminal, não sei se é crime, se não é crime, mas a polícia estourou 2 cassinos clandestinos em São Paulo. O primeiro foi no sábado à noite, né, aquele famoso, onde estava o Gabigol, né, e o MC Gui. Aí o Gabigol foi um pouco arrogante, né, para não dizer muito, com os policiais. E quem comandou a operação aí foi um delegado conhecido nosso aqui, o Nico, né? Famoso, não sei se o Armando deve conhecer bem o Nico, enfim, né? Quem denunciou, Edgar Butrão, foi o deputado Alexandre Frota, vejam vocês, quem fez a denúncia. Alexandre Frota, hein? Alexandre Frota. Tá vendo como o mundo dá voltas, né? Alexandre Frota. É crime ou não é crime isso, Armando? Não, não é crime, é contravenção. Uma contravenção muito antiga. E o jogo, né, é algo muito polêmico, nós discutimos, já falamos isso em outros programas, né, porque
em países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, o jogo é legal, até porque gera emprego para muitas pessoas. Mas nesse instante, nesse momento agora, é algo inadmissível, a aglomeração de pessoas. Eu vi lá logo cedo o comentário dele falando que estava indo para lá, não sabia que estava indo para lá. É uma resposta totalmente antagônica à verdade, né? Agora, respondendo a sua pergunta, não é crime, é uma contravenção. Como qualquer outro tipo de jogo, só o autorizado pelo governo, essa é a grita, né? Mega Sena, loteria esportiva, isso pode. Agora, os outros jogos não, só de forma clandestina, não pode. Mas o sujeito que tem uma condição econômica, ele vai para a Punta del Leste, ingressa no navio, vai para a Europa e pode jogar à vontade, porque gosta. Agora, em alguns países, outros países, isso traz renda, né? Como nós tínhamos aqui no passado, até alguns anos, os cassinos, os bingos. Cada bingo daquele empregava no mínimo 100 pessoas. Cada bingo fechado são 100 pessoas desempregadas. E o jogo é como o cigarro, como a bebida, né? Joga quem quer, fuma quem quer e bebe quem quer e quem pode. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, da aglomeração, eu vi logo cedo lá, a filmagem lá da televisão, as pessoas escondendo a cara, né? E uma vergonha, porque se nós estamos falando em distanciamento e nós não nos aglomerarmos, como é que você vai logo se você vai para um hospital, né? Vai para uma feira livre, vai para um supermercado, já correndo riscos, mas para o cassino, para o jogo, de fato, Armando, estão totalmente errados. Você está falando que o Gabigol e o MC Gui não cometeram crimes? Não, contravenção. Não, estou falando com relação ao jogo, Com relação a eles espalharem a doença, sim, claro. Sim, então, no máximo, talvez uma contravenção, um desrespeito a uma regra sanitária. Então, a punição a eles não deve ser pecuniária, simplesmente oferecer cestas básicas. Eu acho que deveria ser uma punição pedagógica. Tanto o MC Gui quanto o Gabigol, eles deveriam ser condenados a prestar serviço de limpeza, por exemplo, num hospital, ou carregar caixões com vítimas da Covid-19, ou, por exemplo, acompanhar o trabalho ali daquela central de triagens de vagas, das pessoas os parentes que solicitam vagas de UTI para as pessoas que estão internadas à beira da morte. Aí sim, eu acho que teriam noção da gravidade da situação que nós estamos aqui. Que certamente ali, eles não estavam ali com máscaras ali, estavam um pouco se lixando para a tal situação. Eles queriam apenas ali jogar e se divertir. É uma hipocrisia, na minha modesta opinião, né? Essa coisa da proibição do jogo, dos cassinos, funcionamento de cassinos no Brasil, né? Tanto que estouraram 2, mas quantos devem ter em São Paulo? Uns 2.000? Não vou te precisar a quantidade, mas é algo realmente que nós discutimos há muito tempo, né? Vários projetos já foram feitos, já foram retirados de pauta, alguns quase entraram, né? E por ali alguns dias não foram votados, né? Tanto no antigo governo do PT como no governo atual. É claro que o jogo, ele traz empregos. Mas uma pessoa pode ficar viciada, a pessoa pode perder o patrimônio? Pode, mas se o sujeito fumar 3 maços de cigarro por dia, vai contrair câncer. Se beber muito, vai morrer de cirrose. E aí vai, tudo no exagero gera problema. Quem teve a oportunidade já de sair do país, ir para os Estados Unidos, conhecer Las Vegas, era uma cidade, não era uma cidade, aquilo era um nada, era um deserto, e hoje é uma potência, tanto na rede de hotelaria como na rede de cassinos. Mas o cassino é para lavar dinheiro. Então as autoridades que investiguem, que procurem saber se as pessoas estão recolhendo impostos, mas não criticar e execrar o dono do cassino, aquele empresário, o próprio Silvio Santos. Quando ele construiu esse hotel aqui no Guarujá, Sofitel, que é um hotel maravilhoso, né? Quem teve a oportunidade já de entrar e hospedar-se, hotel maravilhoso. Ele já deixou uma área reservada para o cassino, aguardando a liberação dos jogos no Brasil. Não foi autorizado até hoje. Mas como o Silvio Santos ele é imortal, certamente ele vai ver o cassino dele funcionando. Por que ele fez isso? Porque ali seria um local autorizado.
quantidades de cassinos, né? Um no Guarujá, um em Santos, não um cassino em cada esquina, não é isso. Mas o cassino gera emprego. E o que nós precisamos hoje no Brasil... Impostos. O que nós precisamos hoje é geração de emprego. Então, tomara que aproveitem essa quebradeira aí no nosso país para tentar autorizar, em vez de fazer CPMF ou imposto que o governo quiser chamar, crie casas de jogo, cassinos, como vocês quiserem chamar, e façam ali a fiscalização dos impostos e esse dinheiro será revertido para a saúde, porque a saúde vai entrar numa bancarrota desgraçada, né? Daqui a pouco, porque o dinheiro vai acabar, porque dinheiro não dá cria. Então, fica aí uma ideia para os nobres deputados federais. O que você acha, Ronaldo? Primeiro com a grande hipocrisia tudo isso com relação ao jogo. O serviço estatal de apostas está aí. E quanto que se aposta, quanto que se movimenta de dinheiro. Nós temos um país, um privilégio que a natureza nos deu, pela nossa condição geográfica, espetacular, Armando, para que você possa dispor de tudo isso, do lazer, através de cassinos, com hotelaria, com eventos, porque não é só o jogo, você traz eventos, você traz shows, você traz espetáculos, você movimenta a economia. O país está arrebentado. É preciso geração de emprego e renda e só com investimento. O investimento para gerar desenvolvimento de emprego, que vai gerar emprego e renda, você tem que ter investimento público ou investimento privado. O investimento privado, ele só vem quando as regras e a segurança jurídica existem, quando as regras de um governo estejam definidas, quando há credibilidade e onde há segurança política também para o investimento. Agora, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, nós precisamos nos reinventar. Está aí a grande oportunidade de se rediscutir. Existem vários projetos que estão na Câmara dos Deputados com relação à liberação dos jogos. É preciso voltar para as comissões e começar a rediscutir isso, porque não vai haver outra saída para o país senão a retomada do desenvolvimento. Então, nós estamos hoje com 20 milhões de pessoas que se acham desempregadas ou desalentadas, que já desistiram da procura do emprego. Por outro lado, estamos vivendo um problema gravíssimo no país de quê? De uma alta inflação que está aí, uma inflação que já passou de 5% em um ano e com desenvolvimento travado. Crescimento do primeiro trimestre será negativo por ausência de projetos do governo. Não dá mais para se jogar a conta na pandemia. O governo teve um prazo suficiente, o ano de 2020 todo, para criar um projeto de desenvolvimento, de crescimento para o país, de mudanças, e isso não chegou. E nós estamos chegando num processo muito grave, que é de estagflação, ou seja, desemprego, não crescimento, e, por outro lado, a inflação com os preços elevadíssimos. Se você me der a oportunidade, Ronaldo, pois não, de falar, há uma teoria, eu já li sobre isso, que aqui no país é proibido o jogo. Isso seria uma determinação de outros países, né, lá atrás. Porque você imagina, a cidade do Rio de Janeiro, imagina como já tivemos no passado, cassinos lá no Rio de Janeiro. Cassino da Urca, Cassino da Urca, famoso. Aqui em Santos tivemos um Sim, cassino. no Monte Serra. Então, tudo. você imagine, Buturão, Santana, Ronaldo, a cidade do Rio de Janeiro com jogo. Vamos ser claros, você vai para Las Vegas, que não tem atrativo nenhum, exceto os shows, né? Só os shows e os hotéis, são muito bons, de fato, deserto. Ou você iria para o Rio de Janeiro, né? Você viria lá da Europa, dos Estados Unidos, para cá, trazer esse dinheiro, que as pessoas que jogam trazem muito dinheiro, Tudo trazem que muito tem lá, numerado. mas as praias, né? Vai para o Rio de Janeiro, praia, qualidade, restaurantes. E a geografia do Rio de Janeiro, indiscutivelmente, muito melhor do que Las Vegas, né? Há uma teoria que fala sobre isso. Agora, ou nós vamos ficar nessa quebradeira ou vamos acabar com a hipocrisia. Quando terminarmos tudo isso, que não será esse ano, ok? Nós não vamos terminar isso esse ano, porque não vamos vacinar o povo todo até o final do ano, creio que não, por conta da ausência de vacina. Nós falamos lá dos Estados Unidos, lá eles têm dinheiro, aqui nós não temos dinheiro. E outra, lá rapidamente eles compraram as vacinas dos laboratórios, aqui nós negamos. Então, nós estamos vacinando, em agosto do ano passado. Vacinando igual o Zé Gotinha, a conta gotas. Bem pouquinho, né? Chegando hoje nas pessoas de 75, 76 anos, tá bom? Lógico, um número menor de pessoas. Nós vacinamos todas as pessoas com 100 anos. Poxa, São Paulo tem 1.000. São Paulo tem 1.000 pessoas
com 100 anos e vamos reduzindo. Então, quando chegarmos aí à nossa idade aqui, quanto tempo isso vai demandar? Então, vamos acabar com a hipocrisia, vamos pensar, é uma oportunidade para o país a liberação do jogo, que se traga emprego, joga quem quer, quem pode. É verdade. Bom, tem uma notícia desagradável a gente dizer isso, evidentemente, né? Mas um deputado estadual do Mato Grosso faleceu nesse fim de semana, Sálvio Fávero, do PSL. 54 anos de idade, novo, jovem, evidentemente, né? Muito novo. Covid? Morreu de Covid. Mas aí tinha uma curiosidade. Ele era autor de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Mato Grosso que desobrigava a população a tomar a vacina contra o Covid-19. Então, outro negacionista, que Deus o receba, que Deus o tenha, evidentemente, né? Mas outro negacionista que se vai, não é? Agora, curiosamente aqui, o Marcos Santana, você é um especialista no assunto, a Folha de São Paulo veio com uma manchete dizendo o seguinte hoje: sob pressão, Bolsonaro busca substituto para Pazuello. Aí vem, desculpe, Estadão, essa foi a manchete do Estadão. Sob pressão, Bolsonaro busca substituto para Pazuello, Estado de São Paulo. Folha de São Paulo, sob pressão, Bolsonaro busca seu quarto ministro da Saúde. Faltou criatividade ou realmente a pressão é gigantesca? Eu acho que foram felizes os jornalistas e acabaram refletindo a realidade, que Jair Bolsonaro ele está pressionado pelos fatos, não é pela oposição. Apesar do ex-presidente Lula ter feito um discurso muito enfático na semana passada, onde falou óbvio, né? Falou que a gente precisa de vacina, precisa usar máscara, precisa de distanciamento social, que o governo errou. Então, diante dos fatos, Jair Bolsonaro começa, no linguajar popular, começa a se coçar. Mas só que ele encontra resistência com as suas crenças pessoais. Porque, por exemplo, essa médica que foi convidada, foi formalmente convidada, teve uma reunião de 4 horas com o presidente da República e generais no sábado, ela deixou muito claro quais seriam as condições para aceitar o cargo. Intensificar o combate o plano de vacinação no Brasil, promover regras rígidas de distanciamento social, coisa que João Dória, por exemplo, vem fazendo em São Paulo, outros governadores criticados por Jair Bolsonaro vêm fazendo também, e também parar com essa bobagem de indicar remédios que não têm eficácia alguma. Jair Bolsonaro sentiu o golpe, são 3 coisas que ele tem convicção, que ele não acredita em nenhuma das 3 coisas. Então a médica simplesmente, como vários jornalistas aqui já acabam confirmando, André Sadi, Lauro Jardim e o site Antagonistas, dizem que formalmente a Ludmila Rajar, ela declinou do convite para ser a próxima ministra da Saúde. E aí o grande risco é o seguinte: se Jair Bolsonaro só vai indicar uma pessoa que concorde com essas ideias dele, o Brasil está literalmente na roça, porque vamos ter mais um negacionista ou mais um sabujo na frente do Ministério da Saúde. Não chegaria a tanto, né? Porque ele está pressionado, seriamente pressionado pelos fatos e pelo Centrão, né? Porque o presidente da Câmara, que é um dos líderes do Centrão, Arthur Lira, colocou no seu Twitter ontem que era necessário que a Ludmila fosse nomeada, né, ministra da Saúde, para dar um cavalo de pau aí nessa situação toda, né? Um giro de 180 graus. Mas ainda bem que ela se negou, né? Que ela negou a possibilidade, não aceitou o cargo, porque o Bolsonaro, claro, não deu a ela as condições que ela... Foi a coisa mais inteligente que ela fez, ter declinado. E olha a situação do ministro Pazuello. O ministro Pazuello chega ao governo pelas mãos do presidente Bolsonaro como o grande especialista em logística, e assim o é, de logística militar. Ele é o número 1 da logística militar no Brasil, ele é oficial de intendência, da arma de intendência, e chegou no posto máximo da carreira dele, que é de general de divisão, chegou com todas essas credenciais da logística, cujo justificativa, ele irá mobilizar todos os meios do sistema de saúde do Brasil para fazer chegar a vacinação, para chegar respiradores, para chegar testagem, etc, etc, etc. Decorridos aí 9 meses aí, praticamente, que ele está à frente
do Ministério. 9 meses, meu Deus. Uma gestação. Uma gestação. A situação dele qual é? Busca-se uma saída honrosa. E com isso, no sábado, a reunião, ela se deu entre os generais que estão lá no governo. General Braga Neto, general Luiz Ramos, Heleno, Bolsonaro, etc. Para quê? Para buscar uma saída honrosa para o general Pazuello. Com isso, a incompetência dessa política do governo está maculando o que tem de melhor das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, expondo um general que tem as suas credenciais como um homem especializado na logística militar. Quando confrontado no aparelhamento que é a saúde, o que houve? Até porque seguiu ordens do seu chefe, o capitão Bolsonaro. Ô Ronaldo, mas olha o nível de loucura que nós chegamos. Estamos comentando aqui de que a médica fez bem em não aceitar o convite. Na verdade, deveríamos estar aqui lamentando que o presidente Jair Bolsonaro não mudou a sua posição e seguia a ciência, seguia o plano de trabalho da médica, que ia ampliar a vacinação, promover o distanciamento social e execrar de uma maneira, uma vez por todas, os remédios sem eficácia. Infelizmente, Jair Bolsonaro continua teimando nas suas convicções. Mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Olha aqui, embora não pareça, nós estamos vivendo a Semana do Consumidor, tá certo? Consumidor somos todos nós, evidentemente, né? Você vai no supermercado, você vai numa padaria, você tem um plano de saúde, você tem um celular, né? Uma linha fixa em casa, né? Tem a sua TV ligada aí, os canais por assinatura. Toda essa situação toda transforma a gente em consumidores, né? Nós tivemos aí o Código de Defesa do Consumidor, já com 25, 30 anos, por aí já, né? Aliás, o relator do Código foi o então deputado federal Geraldo Alckmin, né? 1990, se não estou enganado, 92, por aí, né? E essa semana fica assim, meio que, sei lá, né? Meio escondida, né? Verdade. Meio complicada, né? Com essa situação caótica que nós nos enfiamos. Diferente, né? Hoje é o Dia Mundial do Consumidor, dia Mundial, 15 né? de março, Dia Mundial do Consumidor. Ela é uma data relevante até por um fato, né? Isso surge no berço do capitalismo, que é nos Estados Unidos, em 1962. O então presidente John Kennedy, ele manda uma mensagem para o Senado em relação à defesa dos consumidores no seu direito à segurança e saúde, no seu direito de escolha, no seu direito de informação e, acima de tudo, no seu direito de ser ouvido. Veja que é exatamente no berço do capitalismo, onde as relações comerciais, relações de consumo se dão lá nos Estados Unidos em 62, 15 de março de 62, ou seja, fazendo aí 59 anos, né? Kennedy ele toma essa iniciativa. E no Brasil, como você dizia em instantes, Boturão, nós, com a Constituição Federal nossa de 1988, na esteira dela, nós tivemos o advento de várias legislações que contemplam os direitos sociais e a cidadania, entre os quais essa a das mais importantes, ou quiçá a mais importante, que é o Código de Defesa do Consumidor, que nós temos como relator, como você bem disse, o governador Geraldo Alckmin. Nossa lei ela entra em 1990, ela é publicada, a Lei 8.078 de 90, e agora, dia 11 de março de 2021, nós completamos 30 anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor. Ela é publicada... Já, né? Ela é publicada em setembro, mas a sua vigência se daria 180 dias depois, que foi exatamente agora, no dia 11 de março, que nós completamos 30 anos de vigência do Código do Consumidor. O Brasil tem uma característica espetacular com essa lei. As nossas relações de consumo elas foram amadurecendo ao longo dos anos, ela foi crescendo, ela se defrontou com algumas realidades, principalmente hoje no que diz respeito ao comércio virtual, né? A esse comércio eletrônico, da internet e tudo. Nós já contemplamos a nossa legislação. E hoje, a Semana do Consumidor está sendo praticada praticamente... Onde que ela está sendo praticada? Nas relações virtuais, digitais,
as lojas físicas estão fechadas, né? E aí, nesse aspecto aqui, Abuturão, se você me permite, eu quero deixar até algumas dicas aí para quem faz as suas relações comerciais de consumo via internet. É muito importante que se observe algumas seguranças. Você que hoje nós estamos comprando muito pela internet. Necessidade premente, não tem outra saída. Então, olha lá, gente, procura saber direitinho a reputação da empresa que você está comprando. Tá? Verifica se ela tem algum histórico negativo. Isso você tem alguns sites aí, por exemplo, aí o Reclame Aqui, que você vê lá o score dessa empresa, como é que ela está. Segundo, dá uma olhada, quando você entrar no site da empresa, na página da empresa, verifica lá se ela tem o telefone, o endereço dela, o CNPJ dela. Verifica se ela tem um saque, o sistema de atendimento ao cliente, onde você possa reportar, reclamar, etc. E outra coisa, na hora da compra, dá uma olhada direitinho com relação ao prazo de entrega do produto que você está comprando. Observa lá. E, por fim, a nota fiscal. Essa nota fiscal é importante porque ela vai te instrumentalizar eventual reclamação futura. Muito bem, né? O povo de maneira geral, as pessoas de maneira geral, o consumidor de maneira geral comprou a lei, né? O Armando utiliza disso, enfim, né? Uma lei praticamente antiga, né? Vamos dizer assim, 30 anos, já é uma lei conhecida. Muitas pessoas que estão nos ouvindo nasceram, a lei já existia. Mas hoje é muito comum você entrar numa loja e você tem ali um CDC penduradinho, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive à disposição para ser compulsado, manipulado. E as pessoas vão comprando e vão entendendo, olha, você tem tantos dias para troca, você pode trocar aqui no balcão. A própria loja digna de gabarito já informa isso para você, olha, tantos dias aqui no balcão, depois na assistência técnica, e melhorou muito, porque antigamente o consumidor não tinha garantia nenhuma. Ele precisava chegar na loja e falar alto, gritar com o vendedor, com o proprietário da loja, para ter o seu bem substituído quando quebrado ou quando tinha sido manipulado na entrega. Isso mudou de 30 anos para cá. Foi um legado positivo que o Alckmin deixou para nós. Deixou porque não é mais deputado, né? E pelo menos por enquanto. E o consumidor hoje está revestido de uma série de garantias. É óbvio que com o advento da internet, você compra as coisas um pouco no escuro. Diferente de você ir a uma loja e pegar aquele produto no balcão, claro, manipular, sentir o cheiro, sentir a textura da calça, do sapato, do perfume, etc. Pela internet é diferente, mas é uma tendência, é o que vai acontecer. E nos Estados Unidos, já li sobre isso, já vi algo sobre isso, alguns shoppings já estão sendo fechados. Porque as pessoas não frequentam mais o shopping. Por quê que nós vamos ao shopping aqui no Brasil? Por uma questão de segurança, comodidade e às vezes até por conta do ar-condicionado que as pessoas não têm em casa. Mas nos Estados Unidos não. O sujeito pode comprar pela internet e 1-2 dias a FedEx entrega lá, a empresa entrega e você recebe. Então, muito cuidado, como disse o especialista aqui, o Dr. Ronaldo, muito cuidado com o site, porque às vezes você pode ter uma dor de cabeça. E quanto ao produto, aproveitando o que você falou, Armando, é o seguinte, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ao longo desses anos, dentro das suas mudanças, que eu dizia instante, contemplou até a questão hoje da compra virtual. Quem compra pela internet, você tem 7 dias que é para o arrependimento ou reflexão. Você não precisa apontar erro, defeito ou não. Simplesmente você pode dizer, não atendeu a minha expectativa. Você pode fazer. Agora, é importante, deve ser o produto que foi comprado, não deve ter sido manipulado, ele deve ter sido devidamente acondicionado e devolvido nos 7 dias, por AR, em contrato com a empresa. É uma das formas que eu vejo isso, Armando, naquilo que você disse, da grande tendência que nós vamos ter cada vez mais desse comércio eletrônico, desse comércio virtual. É verdade. Bom, e em cima dessa situação toda aí, né, a gente tinha ter um espaço ainda maior, né? Mas o Covid, como eu disse, toma conta aí, infelizmente, de toda a mídia, né? E o programa aqui não é diferente, né? A dificuldade que todo mundo está tendo de enfrentar essa situação, de ultrapassar isso sem grandes prejuízos, é quase que impossível, né? 90%, 80% das pessoas estão com grande dificuldade. Mas saiu aí uma tal anatomia da rachadinha, né, publicada aí pela Folha, pelo UOL, é isso? Exatamente, eu vou recomendar a leitura da manchete, da matéria da manchete. Na verdade, são 4 reportagens do portal UOL, que
feita baseada nos documentos obtidos na quebra de sigilos fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro. Os jornalistas se debruçaram nas operações bancárias de 100 funcionários lotados nos gabinetes, muitos deles lotados também nos gabinetes de Jair Bolsonaro quando era deputado federal. E apuraram que 77% dos salários deles, eles sacavam em dinheiro. E nesse mesmo tempo, a evolução patrimonial de Jair Bolsonaro atingiu níveis estratosféricos. Para vocês terem uma ideia, eu levantei aqui, em 1988, quando Bolsonaro foi eleito vereador pela primeira vez, ele declarou um patrimônio de um Fiat Panorama 83 e 2 pequenos lotes de terreno na cidade de Resende. E aí foi evoluindo, em 98 eu comprei uma Pajero, um apartamento na Barra da Tijuca e assim por diante. Em 2018 ele declarou... Desculpe o riso, mas olha, é impossível de segurar, viu? Em 2018 ele declarou um patrimônio total de R$2.286.000, incluindo aí uma Land Rover, um Toyota Corolla, R$480.000 em dinheiro depositados na cadeia de poupança e 2 imóveis. 2 imóveis, segundo a declaração dele, um avaliado em R$400.000 e outro em R$600.000. E aí eu pesquisei uma reportagem da revista Época, que é lá no tal do condomínio Vivendas, não sei aonde, da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Não tem casa no menor valor de R$2.500.000. É isso que eu ia dizer. Além dessa evolução patrimonial assustadora, também existe aí uma suspeita de uma evasão fiscal, aí, de uma subnotificação de patrimônio. Para quem acha que Jair Bolsonaro é honesto, eu recomendo a leitura dessa reportagem. Muito bem, estamos encerrando o Ponto de Vista, agradecendo aqui o Armando de Matos, sempre colaborando aqui conosco no Ponto de Vista, cumprimentando também aqui o Ronaldo Ferreira, primeira vez que ele vem ao programa como coordenador do PROCON. Sucesso, obrigado. Ronaldo, obrigado, até a Muito próxima. obrigado. O Santana sempre conosco, a gente com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV e a reprise às 8 da noite. Obrigado, valeu gente, tchau.